O próximo assunto que a gente vai tratar é a parte de condensado. O que é o condensado? Quando a gente tem o nosso vapor, que é o nosso objetivo da caldeira lá, formado, na grande maioria das aplicações que a gente tem industrial, a gente está gerando vapor saturado. A menos que a gente esteja trabalhando normalmente para geração termoelétrica, que é para aceleração de turbinas, a maioria dos casos que a gente utiliza é o vapor saturado, de caldeiras flamotubulares, se vocês lembram. O condensado, na verdade, o vapor saturado, ele está ali na fase de vapor, né? Com a entalpia igual a, desculpa, com o título igual a 1. Qualquer perda de energia que ele começar a ter, ele começa a formar, a baixar o título dele de 1 para um valor entre 0 e 1, chegando a 0, que é quando eu tenho o líquido saturado. Então, sempre que eu tenho a formação de vapor saturado e eu tenho que o meu vapor atravessar por uma linha de transmissão que está exposta à temperatura ambiente, por mais bem isolado que ele esteja, ele está perdendo energia. E a gente viu nos vídeos anteriores que essa energia ela é sempre perdida de dentro para fora. Ou seja, o meu vapor está sempre perdendo energia. Se o meu vapor é vapor saturado e ele perde energia, consequentemente ele vai formar condensado. A vapor vai para a fase líquida. E o meu condensado ele vai ser sempre um problema para mim. Porque o condensado ele tem o poder de, quando ele está dentro da tubulação, além de atrapalhar a dinâmica do desenvolvimento do tubo, do fluido, do desenvolvimento de arraste dele, ele começa a arrancar mais e mais energia do meu vapor, formando mais e mais condensado. Então, sempre que eu puder, eu tenho que evitar o condensado, e se eu não puder evitar o condensado, eu tenho que fazer a retirada dele depois. Então, primeiro, como é que funciona a formação e extração do condensado? O condensado ele interfere sensivelmente no funcionamento normal das tubulações de vapor. Então, como que se justifica a remoção desses vapor, desse condensado, se ele é parte do meu processo? Eu não consigo evitar que ele se forme. Por mais que eu faça um serviço bem feito, sempre vai acontecer a formação de condensado. Porque eu tenho a conservação da energia do vapor, se eu tiver pouco condensado na minha linha. O segundo ponto é a formação de golpes de ariete. E aí eu trago essa imagem aqui do lado para vocês, para explicar o que é um golpe de ariete. O golpe de ariete, ele vem do termo de uma ferramenta que existia medieval. Se vocês vão lembrar de qualquer desenho, qualquer filme medieval, tinha lá a fortaleza, aí tinha uma muralha, né? E lá no meio da muralha tem um portão assim. E aqui é a muralha, né? Aí o que os caras faziam? Iam lá, as pessoas iam lá para poder derrubar o portão. Elas pegavam um tronco de madeira bem grande assim, saíam correndo e batiam na porta. O nome desse golpe chama golpe de ariete. É a apelidade de golpe de ariete. E por ter uma similaridade com o efeito de golpe, ele foi utilizado esse nome para o caso do golpe de ariete em linhas de vapor ou linhas de qualquer fluido, tá? Eu trouxe para vocês aqui um golpe de ariete de uma tubulação de água, mas a analogia para vapor é a mesma coisa. Você tem o primeiro aqui um registro fechado e o seu líquido está paradinho ali na tubulação. Aí você abre o registro e a água começa a circular de maneira veloz aqui, com bastante velocidade. Em um determinado momento você fecha muito rapidamente a sua linha de transmissão. O que acontece? Toda a inércia da água que estava vindo naquela direção, ela é freada numa vez só. Então o que aconteceu ali? É como se fosse o tronco de árvore batendo lá no portão do castelo, do portão da fortaleza, né?
ele vem e vai bater com tudo no selo da válvula ali. E isso vai causar, primeiro, um grande impacto aqui no selo, né? Que pode danificar e até fraturar, muitas vezes, aqui as regiões mais frágeis, e também causar uma série de vibrações na tubulação, que se for acontecer repetidamente, pode também vir a falhar por microfissuras, né? Vai formando microfissuras até a falha do material. Para vapor e condensado, funciona de maneira mais ou menos análoga. Só que como você, além de ter a gente não estava falando de válvulas aqui, está falando do condensado, né? O condensado, em algum momento, ele pode funcionar como um registro fechando. Você imagina que nessa tubulação aqui, vou mudar a cor para ficar mais fácil de ver, você tem condensado no fundo aqui. Isso aqui é vapor, tá? Aí eu tenho só condensado no fundo aqui. E em cima eu tenho meu vapor, bonitinho. Certo? Em determinado momento, eu tenho uma curva para cima, por exemplo, na minha tubulação aqui. E começa a acumular condensado aqui na base. Chega uma hora que tem tanto condensado aqui que ele ocupa a minha seção. E o que acontece? Bloqueia a passagem do meu vapor por alguns segundos. Isso é muito rápido. Se ele bloquear a passagem do meu vapor ali e causar uma perda de carga grande, o vapor vai tentar empurrar esse condensado para cima com força, como se fosse o golpe do tronco de árvore lá, o golpe de ariete. Vai formar vai fazer uma vibração, vai formar às vezes fraturas no material por conta do golpe de ariete. Espero que vocês tenham entendido. Outra vantagem de se tirar o condensado das linhas de vapor é a erosão que ele causa, principalmente nas curvas. Você imagina que o vapor está a alta velocidade dentro do tubo e ele está arrastando condensado na velocidade do condensado também. Em determinado momento você encontra uma curva. O próprio vapor já agride essa curva, mas ele tem uma densidade muito baixa, ele é leve. Agora você imagina uma gota d'água que tem uma densidade muito maior que a do vapor, fazendo a mesma curva. Ela vai ser arremessada para o cotovelo, né, onde vai fazer a curva, e vai forçar. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma curva. Então a água está vindo aqui, ela é arremessada aqui nessa zona aqui, atacando aqui essa região onde ele vai bater ali com mais velocidade. Então erosão por conta disso e corrosão porque a água líquida também, né, tem bastante oxigênio ali para estar fazendo estas trocas iônicas e corroendo os metais. Como a gente trabalha muito com 1020 nessas tubulações, acontece a corrosão sim dos materiais. A velocidade do condensado é sempre menor que a velocidade do vapor. Então o condensado está sempre vindo como se fosse o vapor empurrando esse condensado para frente. Então quanto mais condensado eu tiver na minha linha de vapor, por ele estar trabalhando mais devagar do que o vapor, ele vai causar uma perda de carga no meu vapor. Deste modo haverá tendências de obstrução por parte do condensado, aumentando perdas de carga do vapor ou a incidência de golpes de ariete que a gente já viu. A erosão é ocasionada pela força de impacto das gotas do condensado sobre paredes das tubulações e sua frequência é maior em locais de altas velocidades, como sede de válvulas, palhetas de turbina, etc. Extração. A presença de condensado nas linhas de vapor, de maneira geral, ela se deve ao arrastamento de água da caldeira, ou seja, quando você não tem um dispositivo de retenção de partículas líquidas lá na saída da sua caldeira e você está tendo um consumo muito grande de vapor, acaba que algumas gotículas são arrastadas da caldeira, na fase líquida mesmo. A perda de calor, que é natural nas linhas de vapor. O aquecimento, o processo de aquecimento da tubulação no início de operação, ou seja, até a temperatura das tubulações aquecerem e equalizarem, e você tem muita troca térmica, né? Você precisa aquecer a tubulação, então vai ter formação grande de condensado na partida, precipitação de umidade e também no final de operação, quando você tem o resfriamento das tubulações também. Os sistemas de drenagem, eles têm que garantir que todo o condensado que está sendo escoado pelas tubulações seja drenado. Então aqui a gente tem duas apresentações, né, do meu vapor e a linha de condensado que está sendo posicionada embaixo, né? Como o meu condensado ele sempre escoa, ele é muito mais pesado do que o vapor, ele escoa pela parte inferior do tubo, né? Então é ali que eu vou colocar a minha armadilha
que vai capturar o meu condensado. Mas olha aqui o que o cara fez. Ele colocou uma linha de captura de condensado muito fina. Além de ela não dar conta do escoamento, se eu fizer uma vista superior dela aqui, ó, o tubinho é fininho assim. Olha o meu vapor passando aqui. O vapor está passando aqui, está sendo capturado, beleza. Desculpa, meu condensado, né? Está passando aqui, está caindo no buraco. Mas e o que passa aqui pelo lado? Vai embora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como o cara aqui do lado fez. Botar uma tubulação de dreno adequada. Vista superior aqui, tá, pessoal? Adequada para o meu condensado vir aqui e ser todo capturado quando ele for escoar pela parte inferior da minha tubulação. No projeto de execução das tubulações, elas devem ser levemente inclinadas no sentido do fluxo. Por quê? Como o seu vapor está arrastando o condensado para frente, você não quer que, além de arrastar ele para frente, você tenha que levar ele para cima, né? Então, sempre que você for fazer uma tubulação de vapor, ela tem que ser levemente inclinada para que o seu condensado naturalmente acabe encontrando o caminho de ir para frente na tubulação, né? Considerando que o vapor está vindo nesse sentido. Nunca ao contrário, senão ele vai ter que vencer ainda a força da gravidade, né? Ele até sugere uma inclinação de maior de 0,5%. Dessa forma, o condensado sempre seguirá o sentido do fluxo. Quando não é possível ou temos pouca disponibilidade de espaço, eles são utilizados esses separadores de vapor aqui, tá? Eles têm a função de baixar a velocidade do vapor para velocidades que a água vai conseguir ser capturada. Porque muitas vezes, na tubulação por aquelas aberturas simples, às vezes ainda o condensado consegue atravessar porque está em alta velocidade. Mas nesse caso, você está vindo com o vapor aqui, azul tá bom, né? Ele está vindo de uma tubulação fininha, entrando aqui ele encontra um volume muito maior, perde velocidade, ainda tem uma placa que chama uma parede aqui, né? Que vai fazer com que o vapor faça esse caminho e as partículas vão acabar batendo aqui na minha parede e se depositando no fundo o meu condensado. Aqui tem um outro modelo onde ele entra por cima, ele é obrigado a bater nessas chicanas aqui, nessas chicanas, para tomar o sentido de fluxo dele, né? E as minhas partículas de água vão batendo aqui, condensados, e vão caindo para o meu fundo do meu dispositivo de captura aqui de separador de vapor.